Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e nosso programa tem duas finalidades: fazer você entrar em contato com pesquisas que estão acontecendo no serviço da Secretaria Municipal de Saúde e, para o pesquisador, cumprir a questão ética de dar devolutiva do resultado das pesquisas realizadas. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões para o e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. No programa de hoje, voltamos a discutir a gestão do trabalho na estratégia de saúde da família, tendo como foco o trabalho do gestor local das unidades básicas de saúde. Para discorrer sobre o tema, recebemos o professor Fausto Mácia, engenheiro mecânico, mestre em engenharia de produção e doutor em ergonomia pela Universidade de Sorbonne. O recorte da pesquisa desenvolvida pelo professor Fausto teve como tema o trabalho dos gestores locais nas unidades básicas de saúde da Estratégia Saúde da Família e teve o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Olá, professor Fausto, como vai? Olá, boa tarde. Tudo bem, Luiz? Fausto, a Estratégia Saúde da Família é centrada em uma equipe formada por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Quando é que o tema da gerência da unidade da saúde da família começou a mobilizar mais o interesse tanto da gestão quanto da o pessoal da área da pesquisa, da área acadêmica? Sim, de um modo geral, o trabalho dos gerentes ele já vem despertando um interesse por parte de pesquisadores da área da saúde, então não chega a ser algo tão novo assim. Por outro lado, esse interesse também vem sendo, vamos dizer assim, alvo de atenção de outras áreas, né, do conhecimento, e a engenharia de produção é uma delas, e isso também tem relação, quer dizer, essa pesquisa em particular tem relação com o que eu já havia desenvolvido anteriormente no meu doutorado, que foi sobre o trabalho de supervisores com um campo diferente, porque era uma empresa industrial privada, o que é bem diferente de um trabalho realizado no setor público, saúde, né? Então são, vamos dizer assim, questões diferentes e que, até por circunstâncias de momento, junto com colegas da engenharia de produção, a gente acabou acertando essa pesquisa, né, que trata do trabalho dos gerentes das unidades locais da Estratégia de Saúde da Família. E ela faz parte de uma pesquisa maior que é coordenada pela professora Márcia Terra. Fala um pouco sobre o contexto dessa pesquisa maior, quais eram os objetivos dessa pesquisa e como é que surge esse recorte do gestor local. Sim, como eu te disse, eu já havia estudado anteriormente o nível intermediário, que vamos dizer assim, coordenadores de equipe, gerentes de setores, né, então supervisores, e me pareceu uma oportunidade interessante de prosseguir com esse tema em uma outra área, que é o setor de serviços, né, a saúde e os serviços públicos. Como a gente já havia estudado anteriormente, por volta de 2004, 2005, o trabalho das equipes na Estratégia Saúde da Família, eu achei uma boa oportunidade de poder retomar a questão da Estratégia da Saúde da Família, associado com o meu interesse do trabalho dos gestores locais, né, e em colaboração com um outro estudo da professora Márcia Terra, que estava interessado na questão da organização do trabalho, na intangibilidade do trabalho, na coprodução, que são elementos característicos do setor de saúde. Então foi desta, vamos dizer assim, conjunção de fatores que acabou gerando o interesse e que a gente, portanto, conseguiu realizar esse trabalho, que foi muito interessante. Muito bem. Fala um pouco para quem não conhece, mesmo aqui na Secretaria de Saúde, muita gente não conhece o projeto Zona Oeste, lá da região do Sim. Butantã.
O projeto Zona Oeste, ele é um contrato de gestão que existe entre a Prefeitura e a Fundação Faculdade de Medicina e a Faculdade de Medicina da USP, né, que assumiu a gestão de algumas unidades da Zona Oeste a partir de 2009 e gradativamente essa gestão foi sendo ampliada com a inclusão de novas unidades. Então, hoje são em torno de 9 UBSs, se não me engano são 6 AMAs e 2 pronto atendimentos. Então, mais ou menos, tem alguma outra coisa que eventualmente tenha deixado fora dessa lista, mas, então, essa foi a ideia. Agora, o que é interessante, que eu acho neste projeto, é que ele tem uma vertente que eu considero o diferencial. Não é uma questão da gestão pela gestão, mas tem a questão da pesquisa e do ensino. Então, esta associação da Escola de Medicina da USP com a Fundação Faculdade de Medicina e a Secretaria Municipal de Saúde permitiu que vários alunos, e tem permitido que vários alunos da USP possam ter uma proximidade maior com o campo de trabalho que eles terão no futuro, desde os primeiros anos na faculdade, né, que é poder ir até uma unidade básica e conhecer a realidade do trabalho, cada um dentro, evidentemente, da sua formação, mas que eu considero essa política bem interessante, porque permite aos estudantes que eles tenham um contato muito próximo com a realidade do dia a dia de uma unidade de saúde. E na contraparte, né, para a Secretaria Municipal de Saúde, é muito interessante que uma instituição como a Universidade de São Paulo esteja presente nesse espaço e possa desenvolver os sistemas, né, de saúde. Sem dúvida. Eu acho que trazendo contribuições para a construção do SUS. Sem muito dúvida. Interessante. Fausto, eu queria que você fez um olhar no trabalho do gestor local do ponto de vista da ergonomia. Da ergonomia, sim. Né, que você é um especialista nessa área. Sim. Explica para mim o que estuda a ergonomia e se são frequentes os trabalhos de gestão examinando esse aspecto. Tá. Bom, para falar um pouco da ergonomia, eu acho que é importante, vamos dizer assim, a gente fazer uma referência, né? Quando se fala em ergonomia, hoje é muito comum a gente, inclusive, escutar esse termo, mas eles têm uma proximidade e a referência mais próxima que se tem é a questão do ambiente físico de trabalho, então iluminação, ruído, temperatura, etc. E os meios de trabalho, então o mobiliário é um deles, as ferramentas, as máquinas. Mas a ergonomia, ela envolve outros determinantes, vamos chamar assim, que estão presentes no trabalho. Então, não só o ambiente físico, as ferramentas, os meios de trabalho, mas também o conteúdo do trabalho é uma questão fundamental e também a organização do trabalho. Isso é que, vamos dizer assim, torna-se, são as questões de interesse da ergonomia e de saber como esses elementos vão se interagir quando uma pessoa realiza o trabalho. A abordagem e a minha formação em ergonomia segue uma linha que é a ergonomia centrada nas atividades humanas. Então, e ela tem uma origem, vamos dizer assim, na antropologia, que significa que, para nós, essa abordagem, ela não pratica ergonomia em laboratório. Para a gente é fundamental que a gente vá até o campo, até o local onde esse trabalho é realizado e a partir de observações, de entrevistas, de coleta de dados, é claro que isso tudo é estruturado por um método, é que a gente vai procurar entender o trabalho com o propósito de que esse trabalho possa ser realizado com conforto, com saúde, com segurança e com eficiência. Quer dizer, isso é o que está por trás. Então, agora, falando um pouco mais especificamente sobre o trabalho dos gerentes, em ergonomia não é algo, vamos dizer assim, que seja muito frequente ou comum vamos dizer assim, esse campo. Embora eu tenha acompanhado que já existe
um número significativo de pessoas que vêm se interessando e as pesquisas têm aumentado nesse sentido, até porque hoje, vamos dizer assim, as exigências de trabalho que se colocam para as pessoas que estão num nível de direção, de supervisão e de gerência, elas passaram a ter vamos dizer assim, uma dimensão muito forte em termos de exigências. Então, por conta disso, hoje é natural que essa área, vamos dizer assim, das organizações sejam foco de interesse. E, evidentemente, que é também necessário tirar aquele mito que quem trabalha é só o trabalhador operacional. É a pessoa que está na fábrica, é a pessoa que está na linha de frente dos serviços. Na verdade, todos nós, de uma maneira ou de outra, somos trabalhadores. E a questão do trabalho é o foco da ergonomia. Fausto, e esses trabalhos, então, voltando para os gerentes, sim, né? Os gerentes que você estudou, realmente você tem alguma associação de problemas de saúde física, saúde mental relacionados a trabalhador? Vamos dizer assim, provavelmente tem questões tanto relacionadas às exigências físicas quanto às exigências, vamos dizer assim, cognitivas, né, que estão presentes no trabalho dessas pessoas. Então, eu prefiro mais colocar em termos de exigências que ocorrem e que, de alguma forma, a gente procura, né, com essa abordagem, entender tanto um aspecto quanto o outro. O gerente, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, ele tem uma quantidade enorme de informações, de dados que ele deve tratar, que ele deve, de alguma maneira, organizar esses dados e que ele deve preparar relatórios. Ao mesmo tempo, existe um trabalho também de planejamento de todas as ações, de coordenação de equipes, de orçamento, de questão de segurança da própria unidade, enfim. E, ao mesmo tempo, tem um outro lado que para ele estar presente e poder fazer essa gestão, ele tem que estar não só, tem que ter um conhecimento efetivo da unidade, do funcionamento da unidade, das equipes, portanto, é algo que exige, vamos dizer assim, a presença dele em vários momentos, em diferentes locais desta unidade. Mas também pelo fato de que neste processo em particular que a gente estudou, que envolve secretaria municipal, que envolve secretaria estadual e que envolve faculdade de medicina e uma organização social, ele também tem esta ligação, o que faz com que a presença dele em diversas reuniões, em diversos momentos, a presença dele seja necessária e isso se traduz por inúmeros e frequentes deslocamentos, porque nem sempre essas reuniões ocorrem na unidade. Então, parte do tempo dele também, ele é os gerentes ou as gerentes são muito demandados em reuniões fora da unidade. Então, aí é uma questão também a ser tratada, porque ao mesmo tempo em que ele frequenta essas reuniões justamente para verificar o que está sendo pensado em termos de um programa, por exemplo, de vacinação, de uma campanha, né, de saúde bucal, etc., ele tem que saber também o que está acontecendo na unidade dele. Então, em alguns momentos, é até uma questão de você ficar dividido entre uma coisa e outra. E de fato, a gente percebeu uma exigência grande, né, em termos tanto, de um lado, dessa parte cognitiva, que é o tratamento de informações, o planejamento, todo o funcionamento da unidade, e ao mesmo tempo essas demandas com que ele tem que estar presente em diferentes pontos, em diferentes momentos. O cara tem que estar se desdobrando todo o tempo, né, Fausto? Em permanência. Para você que começou a assistir nesse momento o canal Profissional, esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, hoje trazendo o professor Fausto Mácia, da Escola Politécnica da USP e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP também, que veio falar com a gente sobre a pesquisa Trabalho dos Gestores Locais nas Unidades Básicas de Saúde da Estratégia de Saúde da Família. Fausto, e como é que o gerente faz para lidar com essas pressões?
você falou que são pressões internas da própria equipe, sim, da unidade básica, sim, e as pressões externas dos gestores, da organização social, da faculdade. Tem um monte de... Vamos colocar assim, em termos de exigências, né, que são colocadas para o trabalho no dia a dia. É importante também fazer um parênteses aí, que a gente fez um estudo de caso, vamos dizer assim, são 3 unidades, então é um pouco prematuro, vamos dizer assim, fazer uma generalização dos resultados. Mas, de uma maneira geral, o que foi possível observar é que os gerentes, eles têm uma organização, vamos dizer assim, que se monta em termos de apoio, né, dentro da unidade, que são as comissões que funcionam dentro das unidades, a divisão de responsabilidades que tem entre os profissionais de saúde, que não se dedicam apenas à questão do atendimento à população, mas de alguma maneira também ao funcionamento da unidade. Então tem, por exemplo, tem médicos que são responsáveis pelo acompanhamento dos estudantes e das pesquisas que são realizadas. Tem pessoas que são responsáveis pelos prontuários. Então, tem pessoas que são responsáveis pelo contato com o usuário. Então, existe, de alguma maneira, uma organização que é moldada também por cada gestora, e que isso, de certa forma, permite com que esse trabalho e essas exigências não fiquem tão concentradas em cima do gestor. Né? Agora, é claro que a unidade, vamos dizer assim, ela é submetida a uma variabilidade e um número de situações não previstas muito grande o tempo todo. Por exemplo, alguém que tinha uma consulta marcada num determinado horário chegou atrasado, ou que não tinha consulta e chegou atrasado, esse é um exemplo, mas algo que seja relacionado ao trabalho dos gestores, alguém que gostaria de falar com o gestor ou a gestora, e não, por exemplo, com a assistente social. E, nesse caso, não pode dizer não. Quer dizer, não é que não pode dizer não. É da natureza desse trabalho que essas pessoas sejam recebidas. Né? E muitas vezes o trabalho que está em andamento, o trabalho do gestor que está em andamento precisa ser interrompido para poder atender essa pessoa, vamos dizer, nesse caso, nesse exemplo que eu citei, para depois retomar o seu trabalho. E como esse, tem vários outros exemplos que fazem com que, apesar de que a gente tenha observado esta organização interna, vamos dizer assim, que divide um pouco o trabalho, né, de administração e gestão dentro da unidade, ainda assim os gestores são bastante solicitados. Então tem esse aspecto. Claro que você pode observar que em algumas unidades certos assuntos são mais delegados do que outros, mas isso é uma questão de unidade para unidade, mas que ainda assim permanece essa característica da solicitação. Então, voltando ao início da tua pergunta, eu acho que existe uma certa organização interna que permite, de alguma maneira, aliviar esse grande número de solicitações que ocorrem com o gestor. Uma coisa que é interessante da pesquisa, né, da professora Márcia, é a questão da intangibilidade, sim, do trabalho. Esse gerente, ele consegue identificar o produto do trabalho dele, ou ele tem dificuldade de enxergar? Vamos dizer assim, o resultado do trabalho do gerente e da unidade como um todo, ela vai aparecer, ela vai ter visibilidade externa na forma dos relatórios e dos indicadores. Mas esse resultado, ele é um número frio, são números. Eu atendi tantas pessoas, eu fiz tantas intervenções no ambulatório. E, na verdade, para que isso seja feito, que ocorre tanto o trabalho das equipes quanto o trabalho de coordenação por parte dos gestores. Né? E na medida em que foi sendo apresentado gradativamente
em reuniões de validação dos resultados da pesquisa com os gestores e gestoras das unidades, foram também se dando conta, né, da dificuldade que tem justamente por trabalhar com a questão da intangibilidade, né, mas que ao mesmo tempo se percebe que no final essa intangibilidade ela acaba sendo traduzida em números, mas que não reflete, vamos dizer assim, o trabalho que é feito de um modo geral na unidade, justamente para atender essas diferentes, tanto a questão heterogênea que ocorre na unidade, quanto a questão dos eventos não previstos, né? E que, por fim, não reflete, em particular, também o trabalho dos gestores. Talvez então, isso já acaba gerando uma grande frustração. De certa forma, um pouco, porque aqui é justamente quando os gestores tentam trazer à tona, em particular nas reuniões com essas diferentes instâncias que são externas à unidade, né, de coordenação, com a organização social, que aparece uma certa dificuldade que essas instâncias externas têm com relação ao trabalho que é realizado internamente. Mas você acha que isso acaba virando uma questão importante para a saúde desse trabalhador? Isso de estar toda hora tendo que mudar de foco e sendo exigido para um outro assunto. E aí muda de foco. Importante, eu diria que sim, mas o que também me causou surpresa, de certa forma, até porque a minha referência era o mundo industrial, né, quando a gente fala de trabalho do nível intermediário, é que nessas 3 unidades eu percebi uma capacidade, uma competência muito grande por parte das gestoras em poder trabalhar com essa questão de imprevistos e de ter que reformular, vamos dizer assim, algo que já havia sido planejado anteriormente e que por um evento que ocorre se acaba tendo que reprogramar aquilo que vai ser feito, né? E não só por questões vamos dizer assim, de organização do trabalho, mas também por questões de meios, a ausência ou a falta de um determinado insumo que a unidade precisa, ou que ainda não chegou na Secretaria da Saúde e que vai ser encaminhada com um certo atraso para a unidade que, no entanto, precisa desse insumo para poder fazer o atendimento. Por outro lado, também existe o que eu percebi talvez seja pelo fato de que essas unidades sejam associadas vamos dizer assim, que sejam pertencentes a uma região próxima, no caso a Zona Oeste de São Paulo, e que estejam também ligadas a uma organização social, isso permite uma aproximação entre os gestores e gestoras, o que acaba criando uma rede de apoio e auxílio de unidade para unidade. Então, de certa forma, parte dessas dificuldades que são vividas e vivenciadas no dia a dia dessas pessoas, elas são resolvidas também, e felizmente, né, entre elas. De alguma maneira existe uma certa autonomia para que isso seja possível. Então a interação acaba sendo um fator protetor para o trabalho dessas eu diria que é pessoas. Fundamental e é até um contraponto ao que eu falei ainda há pouco, né, é que o fato da pessoa sair, que esses encontros, eles ocorrem fora das unidades. Então, ainda há pouco eu estava te dizendo a respeito do tempo que a pessoa passa, que a gestora passa fora da unidade. Se por um lado ela está distante da unidade e a realidade está acontecendo, né, mas por outro lado ela tem essa oportunidade também de poder ter o contato com os demais gestores e gestoras e com isso comentar o seu dia a dia, discutir um certo problema que aconteceu e conhecer como a pessoa, se já aconteceu esse problema anteriormente, como ele foi resolvido. Então tem uma troca de experiência também entre eles e que eu acho que
ajuda bastante eles encontrarem essas soluções. Muito bem, Fausto. Está chegando ao fim o nosso programa, né? Mas te parabenizar por você abordar esse profissional tão importante, né? Que não é frequente que seja tomado como objeto de pesquisa. Fala para o nosso gerente de unidade de saúde que está nos assistindo agora, que dica você daria para ele, enquanto um pesquisador que veio de fora, olhou o trabalho dele? Sim, eu não diria que seja uma dica, né, mas eu acredito que essas questões que eu acabei citando agora no final, são muito importantes para o dia a dia dos gestores. Poder construir um espaço social de discussão, né, e que possa fazer com que a realidade das unidades possa emergir para as instâncias de gestão, sejam elas municipal, estadual, federal e as instituições, as organizações sociais, eu acho que é importante, porque essas instituições elas estão um pouco distantes e muitas das resoluções que são feitas nessas instâncias, elas acabam não considerando esta realidade. E eu acho que se houvesse, vamos dizer assim, a participação em algumas deliberações, em algumas instâncias de deliberações, a participação dos gestores, é bem possível que várias dificuldades, né, e essas exigências que a gente observou, elas de alguma maneira pudessem ser tratadas de uma forma mais interessante, vamos dizer assim, né? E que não colocasse tanta exigência assim para esses trabalhadores. Muito bem. E a pesquisa vai ter um prosseguimento, Fausto? Eu gostaria muito que tivesse, né? Como eu te disse, foi um estudo de campo, então a gente trabalhou com 3 unidades. Acredito que seja um pouco difícil fazer uma generalização. Eu gostaria de encaminhar, quer dizer, eu pretendo encaminhar uma proposta de uma continuidade na pesquisa com outras unidades da mesma região, né, até para a gente ampliar um pouco o espectro desses resultados que a gente teve até aqui. Então, eu espero que a gente possa continuar. Muito bem, a gente está torcendo para que dê certo. Está chegando ao fim o programa Insight, que recebeu aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde o professor Fausto Mácia, doutor em ergonomia, da Escola Politécnica da USP e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, da USP também, que falou com a gente sobre o trabalho do gestor local da Estratégia Saúde da Família. Agradecendo a sua presença, Fausto, você gostaria de fazer algum agradecimento? Não, eu queria só agradecer ao convite, Luiz, pela participação no programa e agradecer publicamente o pessoal das unidades que nos recebeu tão bem, né, os gestores e gestoras que permitiram que essa pesquisa pudesse ser realizada. Então, muito obrigado a todos. Eu sou Luiz Gracindo. E o programa Insight vai ao ar todas as terças-feiras aqui no canal Profissional. Lembrando que essa TV é feita por você e para você.